E aí, a gente chamou ele aqui pra conversar com a gente porque ele é um dos caras que fundou o EAD no Brasil, né? Não, um negócio desse. O pai dele tinha me dito um negócio desse. Eu não fui eu que fundei, o Matheus é muito generoso quando fala de mim, mas assim, eu trabalho no projeto de educação à distância no Brasil desde os primeiros movimentos que a Universidade Brasileira fez. Na EAD eu tive Desde a antes da gente satisfação... nascer. Sim, Ah, sim. Com certeza antes. Não, acredito. Eu É. comecei na educação à distância em 2001, entendeu? Mas trabalho o ensino superior desde 1991. Então, já cumprindo aí 30 anos no ensino superior. E na educação à distância, nos últimos 20 anos, eu tenho tido essa oportunidade de trabalhar com a educação à distância. E a faculdade que eu trabalhei no início do projeto foi uma das primeiras faculdades no Brasil a fazer O ensino o à projeto distância. de educação à distância, isso, mediado por tecnologia, especificamente por computador. Porque até historicamente, os primeiros movimentos e os maiores movimentos de educação à distância do Brasil foram feitos no ensino superior, foi por satélite, que hoje nem mais existe. Que era o pessoal telecurso? abandonou. Não, não era o telecurso é uma espécie de educação à distância. Eu já ouvi mas falar. Eu já vi Já também. vi alguns Telecurso vídeos 2000, assim. Telecurso 2000, que são projetos muito bons, por sinal. Mas para o ensino superior, para as faculdades, os primeiros movimentos, os movimentos maiores, se deu por satélite. Mas bem mais remotamente, o pessoal utilizava livro mesmo, entendeu? Mandava pelo correio, entendeu? Se usou muito rádio para fazer educação à distância, entendeu? Só que para o ensino superior, ele começou em 1996 com a publicação de uma lei de diretrizes e bases da educação. E aí, em 4 anos, o universo, né, do ensino superior se organizou. E em 2000, a gente já tinha uma primeira universidade no Brasil fazendo educação à distância, que foi a Federal do Mato Grosso. E a faculdade que eu trabalhava na época, o Claretiano, o Centro Universitário Claretiano, vocês devem ver aí Já ouvi falar. pela cidade. Que tem muito essa ideia do EAD nele. Sim, incorporado eles trabalham nele. com EAD. E aí eu tive a grata satisfação de coordenar a implantação desse projeto, que nasceu em 2001, né? Então foi uma das primeiras universidades brasileiras junto desse movimento a fazer e continua até hoje aí, né? E desde então eu fui fazendo meu trajeto dentro da educação à distância. E no comecinho de 2020 eu tive a grata satisfação de vir para o SESMAC para implantar o projeto aqui, ou dar continuidade à implantação do projeto de educação à distância. E a satisfação de morar em Alagoas, né? O litoral mais bonito do Brasil, descobrir os outros. Do mundo. Do Entendeu? mundo. Mas aí, antes da gente começar a discutir esse negócio do EAD depois da pandemia, porque eu acho que foi o boom e é o que, é o que tá em pauta, tá ligado? Eu queria saber como era antes, tá ligado? Porque como era isso aí. Tá, hoje a gente tem uma infraestrutura que permite isso, sabe? Todo mundo, a maioria das pessoas tem um computador em casa, existe uma internet rápida e tal. Mas eu imagino como isso funcionava em 1997, sabe? Não consigo imaginar como é que isso funcionaria de um jeito que daria certo. Porque é complicado. Existia o que a gente chamava de aluno offline, Ah, professor. né? Quem que é aí? É o Meu amigo Matheus Bonfim. Professor Matheus Bonfim, aí. Salve, tio. Existia o que a gente chamava de aluno offline. Então, o aluno online era uma realidade muito nova. Em 1997, praticamente quando a internet estava mais disponível, né? O desktop passou a chegar na casa das pessoas. Quem é mais antigo vai lembrar daquela internet de escada. Então você imagina um ambiente virtual para você acessar no início dos anos 2000, era um ambiente que tinha um chat, que tinha um fórum e só. Entendeu? Era aquela interatividade muito baixa desses Limitada, ambientes. né? Muito limitado. Então a quantidade de alunos que tinham acesso à internet, portanto ser um aluno online de um curso EAD era muito pequeno. E nós tínhamos os alunos offline, ou seja, aquele aluno que recebia o material impresso na sua casa, tá? Fazia as atividades lá no caderno, à mão, entendeu? E mandava pelo correio para a instituição. Então a gente recebia pelo correio, tinha uma banca de professores que recebiam esse material, comentavam, respondiam e devolviam para o aluno pelo correio. Então você imagina o que era isso. Então era uma realidade muito, muito inóspita, né? Muito demorada. Então era um trabalho muito, muito moroso.
para visitar os polos, porque não existia essa tecnologia da videoconferência, ou ela era muito incipiente ainda, não era acessível para as instituições. A instituição que tinha os polos no seu entorno montavam pequenas vans e os professores iam até o polo para fazer o encontro presencial. Hoje o que nós fazemos aqui, ordinariamente, né, que já existe na educação à distância já há alguns anos, né, o ensino remoto basicamente se beneficiou desses recursos que a educação à distância já usa há algum tempo. A gente demorava muito. Então eu saía do interior de São Paulo para uma outra cidade do interior de São Paulo, viajava às vezes 6 horas, dormia lá numa pousada para o dia seguinte ter aula o dia inteiro para o aluno que estava no polo. Não tinha o recurso de gravar nem de streaming. Streaming era muito pesado para você baixar alguma coisa no Numa computador. internet de escada, né? Era uma realidade inexistente para a época. Então assim, saíam todos, íamos todos, uma van ia até o polo, chegava lá, montava uma secretaria local, fazia um atendimento como se fosse uma micro instituição lá naquele lugar. E aí as aulas aconteciam naquele dia. Subia todo mundo na van ao final da tarde, viajava mais um trecho da noite para chegar em casa. Então eram verdadeiros desbravadores. Hoje, quando você vê um processo estabelecido como o que acontece agora, a gente acha que isso é fácil, né? Mas a tecnologia evolui muito rápido, né? E o fato de ter esse recurso hoje, por exemplo, na pandemia, se deve muito a esse movimento de desbravadores da educação superior à distância. Sim. Né? Então era realmente uma atividade bem complexa. Eu entendo e eu vejo como se fosse outro conceito, sabe? Nessa época eu acho que era um negócio que é quase outra coisa, outra ideia. Porque era outro jeito, completamente diferente, e era o que tinha, sabe? Vamos fazer o que dá, mas ainda Pra quem assim... não podia ir pra faculdade, Exatamente. né? Era o que dá.